E nós vamos então continuar aprendendo um pouco mais sobre a fé hoje, através da palavra de Deus. E na palavra de Deus a gente vê que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra traz fé para a gente. Aquela mulher pôde exercer fé em Jesus porque ouviu a respeito de Cristo, ouviu uma palavra, um testemunho a respeito do Senhor e creu. E nós vamos ver hoje como isto valeu para o maior de todos os profetas mencionados na Bíblia, no Antigo Testamento, que é o profeta Elias. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16. Vamos ver do versículo 29 e também veremos o primeiro versículo do capítulo 17, que introduz o ministério profético de Elias. E esse é o contexto em que surge Elias. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Primeira coisa que a gente queria observar é que Elias é um homem de fé. Isso já fica registrado no Antigo Testamento, e temos também registro disso lá no Novo Testamento. O apóstolo Tiago falou assim, no capítulo 5, versículo 17: Elias era um homem como nós. Ele era um ser humano igualzinho a mim e a você. É o que está dizendo o apóstolo Tiago a respeito de Elias. E esse homem comum, como eu e você, orou insistentemente, orou com fervor, e não choveu durante 3 anos e meio em Israel. Orou novamente e voltou a chover. Olha só, uma coisa que a gente aprende é que Elias é gente como a gente, que Elias é igual a gente. E por que é que o apóstolo Tiago precisa dizer que Elias é uma pessoa como eu e você? Porque nós precisamos nos identificar com Elias, e muitas vezes nós temos dificuldade de nos identificarmos com esse que foi o maior de todos os profetas, com esse homem que enfrentou os profetas, falsos profetas de Baal, 450, ele sozinho, o único profeta de Deus em Israel, lutou e prevaleceu contra 450 profetas de Baal, fora outros 400 mais. E assim foi. Esse homem ressuscitou mortos. Esse homem fez abrir o rio Jordão. Esse homem foi arrebatado e levado aos céus. Quem somos nós para nos compararmos a uma pessoa tão extraordinária, tão significante, que teve tanta ousadia, que encarou reis, que botou a sua vida em risco? Ele é uma pessoa comum. Às vezes, quando lemos as páginas da Bíblia a respeito dos santos, a respeito dos heróis da fé, nós nos sentimos tão distantes deles, nós nos sentimos assim tão inferiorizados, como se eles fossem pessoas sobre-humanas, como se eles estivessem num patamar tão elevadíssimo que não se poderia julgar ou considerar essas pessoas como seres humanos, pessoas muito especiais, pessoas diferenciadas. Mas o que Tiago fala e chama atenção é que Elias era como eu e você. Ele não era diferente de mim, de você. Ele era sujeito às mesmas paixões. E o que significa paixão? Paixão é aquilo que a gente sente por uma torta de morango, certo? Principalmente quando estamos enviando. Está entendendo? Ele era sujeito às mesmas paixões, aos mesmos apetites. Gente como a gente, que sofre tentação, que é de carne e osso, que foi guri, que foi criança, que foi moleque, que cresceu, que foi jovem, e que sofreu todas as tentações da juventude, e que não é diferente nesse sentido de mim e de você. Mas essa pessoa, como eu e como você, tornou-se um gigante na fé, tornou-se um homem de uma fé extraordinária. E como teve tamanha fé? E como é que uma pessoa comum, como eu e você, pode ter tamanha fé? Porque às vezes a gente diz: eu não nasci com fé.
Isso serve para nos acomodarmos na nossa posição. Eu não sou assim. Se eu fosse como fulano de tal. Eu já ouvi um filho falando uma besteira dessa para mim. Pai, o senhor é diferente, o senhor nasceu especial. Querendo justificar que ele não estava na mesma dimensão que o pai. Como se o pai fosse um ser extraterrestre. Mas o pai sofreu e passou pelas mesmas tentações e é de carne e osso. E se tem alguma diferença foi que o pai começou a ouvir a palavra de Deus. E isso começou a fazer diferença no coração do pai, ainda quando ele era jovem. Veja só, aqui conta o contexto, e a gente vai ver como é que surge, como é que se levanta o profeta, e o que é que faz um profeta. O que é que faz? Qual é o segredo atrás da vida e da fé de um profeta? Está aqui registrado, não sei se você pôde observar com atenção, mas já lemos. Está nas linhas que nós acabamos de ler. Olha que coisa interessante. Primeiro contexto, o contexto em que Elias nasce, o contexto em que Elias surge, é o contexto mais avesso, mais perverso, é o momento de maior pecaminosidade de toda a história de Israel, jamais visto algo igual. Então temos descrição dos pecados de Acabe e a manifestação de Elias, mas curiosamente entre um e outro temos o último versículo, o versículo 34, o último versículo do capítulo 16, aquele que antecede o capítulo 17, ou seja, aquele que antecede esse surgimento, essa apresentação de Elias como profeta. E a gente fica se perguntando, mas por quê? Porque cargas d'água parece que não tem nada a ver com aquilo que vinha antes, e muito menos com aquilo que vem depois. Parece que esse versículo 34 está completamente perdido entre o texto que descrevia o reinado tenebroso de Acabe e o surgimento, a introdução, o início do ministério profético de Elias. Veja só o que diz: durante o seu reinado, ou seja, o reinado do rei Acabe, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão, e instalou as portas à custa da vida de seu filho mais novo, Segub, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Conta uma história de um tal líder comunitário, ou de uma província da região de Jericó, esse tal de Hiel. Hiel significa Deus vive. O homem tinha o nome Jeová vive, Deus vive. E sabe o que ele fez?